Epístola de Romanos, livro de Romanos, capítulo de número 6 e versículo de número 14, 15 e 16. Romanos, capítulo 6. Aleluia. Lá depois de Atos 6, 14, versículos 14, 15 e 16. Amém? Amém. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Vamos ler o 14 lá de novo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Amém. Aleluia. Amados, para nós começar a entender um pouquinho, nós sabemos que aqui, nós todos estamos aqui para aprender juntos. Então muito se fala de lei, de graça, mas o que é lei e o que é graça? Lei a gente pode definir como alguns mandamentos que Deus deu para Moisés na época em que o povo de Israel peregrinava pelo deserto. Moisés tinha seus momentos de subir um monte onde ele conversava com Deus. E nessa época Deus deu vários mandamentos que se denominam lei. Então hoje ainda, quando se fala em lei, a gente pode dizer que é um conjunto de regras que foram dadas a Moisés no tempo em que ele peregrinava no deserto. E essas leis, elas se concentram mais aonde? No Antigo Testamento, nos livros que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, que são chamado também de Pentateuco, ou hoje ainda chamado de Torá, que os judeus ortodoxos, eles ainda seguem muito. Eles não veem a Bíblia como um todo, então eles se baseiam na Torá, no Pentateuco, nos livros que Moisés escreveu. Então eles se baseiam muito na lei, certo? Então é um conjunto de regras, digamos assim, de determinações que Deus deu para Moisés, que estreitavam muito o caminho. E hoje ainda muitos se baseiam na lei e traçam assim uma linha que nem eles mesmos conseguem andar, não conseguem seguir. E aí acabam pecando porque estreitam tanto o caminho que nem mesmo eles podem andar, e acabam pecando porque querem ser radicais demais. Nós aqui não consideramos a nossa igreja liberal, mas nós também não somos radicais, porque nós sabemos que muitas coisas foram faladas para Moisés lá no passado, antes do tempo da graça, antes da dispensação da graça. Não que nós devemos descartar esses 5 livros da Bíblia e dizer que eles não têm mais serventia para nós hoje. Não é isso que o pastor está dizendo aqui. Só que nós somos alcançados pela graça. E a Bíblia nos fala isso, e durante o nosso estudo hoje a gente vai ver alguns versículos que nos levam a ver isso. Tá? Em contrapartida, o que é graça? A gente vê muito falar em graça no Novo Testamento, principalmente depois do nascimento de Jesus Cristo, né? A graça no grego, é uma palavra chamada charis,
E ela significa o quê? Favor imerecido, bênção, graça, favor. Ou seja, é Deus abençoando um povo que não merecia porque estava perdido no pecado. É Deus, pela sua infinita misericórdia, alcançando o ser humano, resgatando do pecado, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz, tomando sobre si o peso dos nossos pecados, para que nós hoje pudéssemos viver essa graça, pudéssemos viver no tempo da dispensação da graça, pudéssemos ser alcançados por Cristo, ter a oportunidade de abrir o nosso coração e ser transformado pelo amor dele. Aleluia. Vocês estão entendendo? Amém. Efésios 2, versículo 8 diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E a única maneira de a gente entrar num relacionamento de intimidade com Deus é quando Deus dispensa da sua graça sobre nós. É Deus olhando para a nossa pequenez e dizendo assim: filho, eu te perdoo pelo que tu fez, eu tenho o melhor para a tua vida, eu posso mudar o teu cativeiro, Aleluia. eu posso fazer tu ser transformado de uma pessoa que ninguém acredita para alguém usado por mim para alcançar outras pessoas. Glória a Deus. Isso é graça. É Deus olhando de lá de cima do seu alto e sublime trono para nós aqui tão pequenos e pecadores e dispensando a nós o seu amor. O amor ágape. O amor que leva a gente a estar aqui fazendo o que a gente faz. Que leva a Bianca a dizer assim: ó, nós vamos ganhar algo. Aleluia. É o que levou a pastora a orar pela minha vida 1 ano e 2 meses antes de nós casarmos, lutando pela minha vida. Isso não é do coração do ser humano, isso vem de Deus. Aleluia. E a oração dos irmãos um pelos outros move montanhas, amados. Eu era muito ruinzinho antes de me converter. Né? É. Então assim, ó, só ela sabe a luta que ela passou nesse 1 ano e 2 meses orando pela minha vida, e eu naquela luta com Deus. Vou ou não vou? Abro meu coração? Não abro? Início de caminhada, início de conversão, as lutas vindo. Mas só que eu estava resguardado pelas orações dela, e Deus tinha um plano na minha vida. Aleluia. Eu contei meu testemunho aqui alguns dias atrás. Satanás era furioso, ele queria acabar com a minha vida. Eu falei cara a cara com ele, incorporado em uma outra pessoa. E ele falou: tu só não morreu por causa do teu Deus. Ou seja, Deus é tão maravilhoso que Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos escolhe. Ele olha e diz assim: ó, Kleber, lá na frente eu tenho algo na tua vida. E Ele nos protege do inimigo, porque se fosse Ele abrir mão da gente, era só uma rasteira. Porque o inimigo é furioso, ele anda aí, ó, buscando levar para o inferno quem ele conseguir. Só que a graça de Deus nos alcançou. Aleluia. A dispensação da graça do Senhor. O Senhor teve tanta misericórdia de nós que Ele nos recolheu, Ele nos abraçou, Ele nos tomou para si e disse: filho, agora eu cuido de ti. Porque tu és valioso para mim. Porque eu quero que tu faça algo para mim. É, Cristiano? Né, Bia? A gente vê a transformação na vida das pessoas. A gente vê a transformação na vida da Bia, na vida do Cristiano, de quando nós conhecemos eles para cá. Nós vemos a transformação na vida da irmã Leia. Aleluia. Eu me emociono quando a irmã Leia manda um áudio de manhã dizendo: o Senhor estava orando pelo fulano, eu estava orando por isso, eu estava orando pelo pastor, eu estava orando por aquilo, e ela toma a dor de todo mundo. Isso é o amor ágape, isso é o amor que Deus coloca no nosso coração. Glória Isso a é o Deus. amor que é dispensado de
com a graça de Deus que é dada a nós. Isso é graça. Aleluia. E é isso que a gente precisa entender. Que Deus nos dispensa graça, mas nós temos que estar abertos para Ele. Verdade. Amém. Nós temos que estar aptos a receber o amor de Deus. Se lá no passado, quando a pastora perdia lá míseras 1-2 horinhas comigo no telefone, tentando evitar que eu tirasse a minha vida, eu fizesse 4. Sabe? Se eu não tivesse dado ouvidos à palavra de Deus, se eu não tivesse aberto o meu coração para que a graça de Cristo tivesse me alcançado também, eu teria tirado a minha vida. E hoje eu não estaria aqui. Deus não teria concretizado na minha vida aquilo que Ele tinha traçado para mim. Porque Ele tem planos para a nossa vida. Só que nós precisamos abrir o nosso coração para Ele. É ou não? Eu me orgulho quando eu olho e vejo pessoas aqui, igual o Ronaldo, igual a irmã Leia, igual muitos irmãos aqui, que a gente conseguiu alcançar pela palavra de Cristo, pela graça que Cristo nos dispensou, e hoje a gente externa aos irmãos. Aleluia. Já estou até indo para outro caminho aqui. Oh, glória. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém. Deus é maravilhoso. E essa graça, ela vem de lá de trás. Desde lá do jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus simplesmente podia ter dito assim, ó, vou acabar com tudo, errei aqui, errei a receita. Sabe quando a gente vai fazer um bolo, uma comida, alguma coisa, a gente erra a receita, a gente vai lá, joga fora e faz de novo. Deus podia ter feito a mesma coisa. Opa, deu errado aqui. Vou eliminar isso aqui e vou fazer de novo. Mas não. Lá no passado, Deus já estava dispensando graça sobre o ser humano. Tanto que se nós formos ler lá em Gênesis, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, Gênesis 3:21, para não ficar nas palavras só do pastor. Gênesis 3:21 vai dizer assim, ó: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Ou seja, para Deus ter feito túnicas de peles, Ele sacrificou um animal. Então, desde aquela época, Deus já dispensou a graça sobre os homens. Depois, lá a gente tem relatos quando foi feito o tabernáculo, eram oferecidos sacrifícios de animais para que Deus viesse a perdoar. Amados, só que nós precisamos entender que não era o sangue daqueles animais que perdoava o pecado. Era a graça de Deus que era dispensada sobre os homens. Aleluia. Não era o sangue que era derramado de um animal e aspergido lá no altar do holocausto que perdoava os pecados, mas sim a graça de Deus, a benevolência de Deus em olhar para a miséria humana, olhar para a miséria do povo e dizer assim, não, eu vou perdoar o meu povo porque ainda tem jeito. Aleluia. Aleluia. E esse padrão de graça continua durante o Antigo Testamento, até que Deus, com o seu plano já traçado para a humanidade, se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Veio ao nosso meio como carne, como ser humano e se entregou naquela cruz. Aí o véu do templo se rasgou, aí não precisa mais oferecer sacrifícios, holocaustos, para que Deus viesse de ano em ano perdoar a humanidade. Não, nós temos livre acesso ao Pai. Jesus Cristo veio e tomou os nossos pecados de uma vez por todas. Ele lançou fora no mar do esquecimento tudo que a gente tinha feito e disse assim, daqui para frente é uma nova vida. Aleluia. Daqui para frente tu és uma nova pessoa. Aleluia.
Isso não é privilégio de um ou de outro. Não, é daquele que quer abrir o coração para Deus e dizer assim: Senhor, me transforma. Senhor, muda a minha vida, me usa. Eu estou aqui. Eu quero. E aí Deus age. Aleluia. Então, amados, a gente vê que, olhando um pouco para a lei e para a graça, a gente vê que existem contrastes. A lei e a graça. E eu separei aqui alguns versículos que a gente vai ver que realmente hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus e nós devemos dar graças a Deus por isso. Amém? Olha só, a primeira vez que a lei foi aplicada, 3.000 pessoas morreram. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 32, versículo 28 e 29. Êxodo 32, 28 e 29. Eu só vou ler aqui rapidamente e vou explicar. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia os 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho, contra seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. Ou seja, o povo transgrediu a lei novamente. O povo começou a andar fora daquilo que havia sido estipulado para eles. E Deus ordenou a Moisés que os filhos de Levi tirassem as suas espadas, desbanhassem as suas espadas, e não importava se fosse filho ou irmão, se tivessem transgredido a lei, eles seriam mortos. E naquele dia 3.000 pessoas foram mortas. Aleluia. Só que se a gente for lá no livro de Atos, Aleluia. aleluia. Atos 2 e 41. Glórias a ti, ó Pai. Aleluia. A primeira vez que a graça foi proclamada, 3.000 almas foram salvas. Glória. Aleluia. Santo Uma Espírito. passagem aqui que todo mundo conhece, ó. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Ou seja, aqueles que abriram o coração para a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 Oh, almas. Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Pai. Amados, a graça não nos condena, a graça nos capacita, a graça nos alcança, nos renova, nos transforma, ela não nos condena. Verdade. Aleluia. Na ocasião em que foi inaugurado o templo de Salomão, 120 sacerdotes não conseguiram ministrar por causa da glória de Deus naquele lugar. Eles foram impactados, eles não paravam em pé. Se nós formos ler lá na Bíblia, 2 Crônicas 5, 12 ao 14, eu não vou ler tudo porque senão a gente não vai conseguir terminar a mensagem. Mas para resumir para os irmãos, os levitas, né, da tribo de Asaf, de Emã, de Jedutum, eles se consagraram, eles se prepararam para aquela ocasião. Só que quando eles começaram a soar as trombetas, uma nuvem de fumaça tomou aquele lugar e eles não conseguiram mais ficar em pé. Eles caíram, eles ficaram atordoados. Só que quando a igreja do Senhor ela foi inaugurada, isso está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 15 ao 17. 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo e capacitadas para pregar o Evangelho. Aleluia. Aleluia. Quando a graça nos alcança, mas não existe confusão. A gente não fica atordoado, a gente não fica sem saber onde é que está, perdido. Nós ficamos cheios do Espírito Santo. E a graça nos capacita a sermos cheios de autoridade. A pregar o Evangelho, a sair e dizer assim, ó, como a Bianca falou aqui, ó, ei, Jesus te ama. Existe
salvação para a tua vida. Aleluia. Mas falar com convicção, porque daí nós vamos estar revestidos da autoridade do Espírito Santo. Aleluia. Ou vocês acham que se fosse... Lógico que muitos pregadores, eles se preparam para isso, eles ganham a vida com isso. Então eles se preparam, eles aprendem a falar, aprendem, mas são sermões vazios. Eles podem fazer um monte de griteiro, mas são vazios. Mas quando alguém prega e nós sentimos a graça de Deus, é porque o pregador está sendo capacitado pelo Espírito Santo. Aleluia. É porque ele foi cheio do Espírito Santo e o que ele está falando está sendo inspirado por Deus. Amém. Aleluia. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 17. A gente vai ler uma série de proibições, digamos assim. Êxodo capítulo 20, do 1 ao 17, se alguém quiser depois ler. E nessa passagem, a Bíblia vai revelar várias proibições que Deus fazia. Não podes fazer isso, não podereis fazer aquilo, não podereis fazer isso. Só que na graça, a Bíblia revela Deus rogando e intercedendo pelo seu povo. É, Jesus. Aleluia. Coríntios 5, 18 ao 20, diz assim, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém. Isso é Deus, que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Olha só, pessoal. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, a parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a ti, Pai. Deus lindo. Na lei, praticamente o mundo todo era declarado culpado. Romanos 3,19 diz assim, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Ou seja, aquele que se sujeita à lei, então que esteja debaixo do jugo da lei. Só que dessa forma, eles vão estar o quê? Condenáveis. É o que eu falei aqui no começo. Traça-se um caminho que não se consegue trilhar. E se eu estipulo para a minha vida que tomar um copo d'água é pecado, então para mim aquilo ali vai ser pecado. Então as pessoas elas estreitam tanto os caminhos que nem elas mesmas conseguem seguir. Amém? Na graça, todos podem ser justificados gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3,24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. A lei promulgou, ou seja, tornou pública o ministério da morte. 2 Coríntios 3,17 diz assim, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, a qual era transitória. Naquela época, as pessoas elas tinham até medo de se colocar na presença de Deus. Quando Moisés disse ao povo assim, Deus falou para Moisés assim, diz ao povo que se consagre e suba ao monte que eu vou falar com eles. Eles temeram.
Eles ficaram com medo. Não era temor de Deus que nós temos que ter, que é o temor santo de Deus, reverência, respeito. Eles tinham medo. E o que eles falaram para Moisés? Não, Moisés, vai tu. Fala lá com Deus e depois tu fala para a gente o que ele falou. Porque eles tinham medo de subir ao monte e serem mortos. Por não estarem andando nos caminhos que a lei estipulava. Amém? Porém a graça promulgou o ministério da vida em todos os homens. Efésios 2,5 diz assim, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia. Aleluia. Nós não precisamos mais temer a Deus. Nós temos que ter um temor santo de Deus. E o temor vem o quê? Quando nós aprendemos a palavra de Deus. A Bianca leu aqui um versículo do livro de Provérbios. O livro todo de Provérbios, se a gente for ler, ele vai falar o quê? Toda a vida a respeito da importância de nós buscarmos a sabedoria. Não é a sabedoria do mundo, mas sim a sabedoria que vem de Deus. Amém. Porque através da sabedoria, nós vamos entender o temor de Deus. Nós vamos aprender a santidade de Deus. E nós vamos passar a temer Deus como reverência. E não vendo Deus como um juiz que está lá no céu, que castiga aquele que errou, que pecou, que deu uma escorregada ali. Nós deixamos de ver Deus como um juiz que julga, que manda maldição, que castiga, e nós vamos começar a ver Deus como um pai que merece ser respeitado e venerado por nós. Amém. Existe muita diferença entre temor de Deus e ter medo de Deus. É verdade. Aleluia. A lei afastava o homem de Deus. Êxodo 20, 18 e 19 diz assim, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se, pôs-se longe, e disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Aquilo que eu comentei aqui agora, né? Aleluia. Enquanto a graça nos aproxima o homem de Deus. Efésios 2, 13 e 14. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Aleluia. Aleluia. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Aleluia. É maravilhoso, né? Glória a Deus. E se a gente ficar aqui, tem muitas coisas para a gente falar aqui. Aleluia. O que a lei dizia? Olho por olho, dente por dente. Naquela lei, a lei estipulava que se alguém te ferisse, tu podia ferir ele, se tu tivesse nos teus direitos. Ou seja, fez, levou, olho por olho, dente por dente. Só que na graça, amados, o que Jesus Cristo nos ensinou? Se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda. Perdoa o teu irmão, ora pelo teu inimigo, pede graça para aquele que te afrontou. É fácil? Não é, mas é necessário. Amém. Se for preciso perdoar, perdoa. Jesus Cristo falou para Pedro quando ele perguntou, mas Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar? 7? Se for preciso, 70 vezes 7. Foi o que Cristo respondeu para ele. E Cristo veio nos ensinar e viver o perdão. É isso que nós precisamos viver. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A lei diz, Deuteronômio 27,
capítulo 27, versículo 26. Maldito aquele que não confiar nas palavras dessa lei, não as cumprindo. Enquanto a graça nos ensina o quê? Romanos 12, 14. Abençoais e não amaldiçoeis. Aleluia. A gente sabe que tem gente que muitas vezes não quer o bem da gente. É triste, mas é verdade. Muitas vezes, até pessoas da nossa própria família. Só que o que Cristo nos ensina? Dobra o joelho e ora por essa pessoa. Põe ela na presença de Deus. Talvez a justiça do mundo não vai ser a melhor, mas a justiça de Deus não falha. Deus é o nosso justo juiz. Então coloca ele na presença de Deus e diz: Senhor, abençoa meu irmão. Aleluia. Toma nas tuas mãos. Aleluia. Julga a causa dele. Deus. Aleluia. Amém, amados? Eu tinha mais coisas para falar, mas não vai dar tempo. Vamos colocar de pé. O mais interessante disso é que Deus não queria a lei, né?